Olá pessoal, está começando mais um programa Resenha Livre e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa para muita gente, os hormônios. Em nossos estúdios eu recebo Renata Pires de Assis, que é doutoranda em Bioquímica e é professora do curso de Biomedicina da Unifev. E recebo também Milena Carnevale, que é aluna do 8º período de Biomedicina da Unifev. Agradeço as duas pela presença e já vamos iniciar fazendo uma pergunta, Renata, a respeito do conhecimento que as pessoas têm hoje sobre os hormônios. Você acha que a ciência já sabe tudo ou ainda tem muita coisa a ser descoberta? Não, eu acredito que não, que ainda falta muito, que existem muitos mitos também, né, no meio de toda essa complexidade que é esse assunto. Quando a gente fala de hormônios, tem várias dúvidas, né, que surgem nas nossas cabeças ainda, e eu acredito que há muita coisa a ser estudado, muita coisa a ser comprovado cientificamente sobre os hormônios. E o que são os hormônios? De uma forma bem simples, para que as pessoas que estão em casa possam compreender. Como é que eles funcionam, onde eles são produzidos e para que eles servem? Os hormônios, na verdade, eles são substâncias químicas, né, que agem como mensageiros. Por quê? Porque eles são liberados através de glândulas, tá? Essas glândulas, nós temos várias glândulas no nosso organismo. Onde que tem glândula? Por exemplo, nessa região do pescoço, nós temos a tireoide, tá? No cérebro, né, abaixo um pouquinho do cérebro, encontramos a hipófise, que são glândulas de extrema importância para desenvolver várias funções do nosso organismo. Outras glândulas muito conhecidas, os ovários, os testículos, o pâncreas. Então, tem várias glândulas distribuídas em todo o nosso corpo. Cada glândula produz um hormônio específico ou tem hormônios que são produzidos em mais de uma glândula? Existe uma especificidade, tá, da produção desses hormônios, só que tem glândulas que produzem mais de um hormônio. Uhum. A tireoide, a hipófise também, o pâncreas também produz mais de um hormônio. Então, esses hormônios, eles são liberados, eles vão agir em células-alvos, tá? Nenhum hormônio, ele é liberado e fica perdido. Ele precisa de uma célula que tenha uma especificidade para ele se ligar, para ele poder desempenhar a sua função no nosso organismo, alterando todo o metabolismo, né? E causando, então, efeitos fisiológicos de extrema importância para o nosso corpo. Por exemplo, uma dúvida que me ocorreu, que é até uma pergunta em causa própria. Uhum. Por exemplo, eu não tenho útero, mas eu tenho ainda os ovários. Então, aqueles óvulos que são produzidos, eles não vão ter aquele destino natural que eles teriam se eu tivesse ainda Sim. o meu útero. Então, o que acontece com eles? Com esses óvulos? Com esses óvulos que são secretados pelos meus ovários, eles ficam perdidos dentro do corpo ou eles ainda continuam produzindo seus efeitos? Ah, sim, você tem a produção hormonal, que é pelos ovários, estrógeno, progesterona, embora você não tenha mais o útero, não ocorre todo aquele processo de menstruação, liberação, mas os ovários conseguem, né, fazer a produção desses hormônios que são essenciais. E aí eles ficam soltos pelo corpo, eles não vão seguir o mesmo destino do que uma pessoa que ainda tem o seu útero, mas eles produzem os mesmos efeitos, não muda nada o fato da pessoa ter ou não ter útero com relação a esses efeitos que vão ser produzidos pelos óvulos. Eu acredito que não, uma vez que tenha os ovários, esses hormônios são produzidos. Porque a gente escuta às vezes falar que as mulheres não querem tirar o útero porque isso afeta a feminilidade. Não. Então isso é mais um mito, mais uma coisa relacionada mesmo ao útero ser o local da fecundação. Sim. E tudo isso. É mais um aspecto psicológico do que realmente uma interferência química. Com seria isso. Seria Entendi. Isso. Com relação às doenças, quais são as doenças mais comuns ou mais importantes para a gente esclarecer para as pessoas que estão relacionadas à produção dos hormônios ou ao mau funcionamento dessas glândulas? Vou citar aqui então diabetes mellitus, né, que é uma doença amplamente conhecida, né,
a gente encontra... Diabetes mellitus é a diabetes. É a mesma doença que a gente tem diabetes. Isso, é a diabetes mellitus. Isso, é que tem uma certa divisão entre diabetes mellitus, diabetes gestacional, diabetes insípidos. Tem vários tipos. Isso, tem vários. Entendi. Então, aqui falando um pouquinho da diabetes mellitus, às vezes as pessoas não sabem, né, que tem uma relação hormonal, mas está totalmente ligada. Por quê? Qual que é o principal hormônio que é liberado aí pelo pâncreas, que tem correlação com o diabetes? Insulina. A insulina, exato. Isso eu estou sabendo, porque o meu está todo desregulado. Exatamente, a insulina. Então, o que acontece, por exemplo, com um paciente que é diabético tipo 1? Aquele que... Tipo 1 é aquele que às vezes já desde a infância. Isso, da infância. Que é mais grave. Da adolescência. Tipo 1 é mais grave. Isso. E o 2 é aquele que a pessoa geralmente, quando fica velha, desenvolve. Isso, desenvolve. As complicações são para os dois tipos, tá? Mais para o final da vida, quando chega na fase idosa, vai ter complicações, tanto aquela pessoa que tem o diabetes tipo 1, como o tipo 2. Só que o tipo 1 é aquele que tem que na verdade fica ausente a insulina no organismo dele. Por quê? Porque aquelas células que estão lá no pâncreas, que são as células produtoras dessa insulina, elas são ineficientes, elas não conseguem desenvolver esse mecanismo. Então, esse indivíduo, ele não produz insulina. Isso ocorre por quê? É genético ou é uma condição adquirida? Geralmente, o tipo 1 tem todo esse fator que é genético, sim. Tá? E já se sabe o porquê as pessoas desenvolvem isso? É uma falha? Uma falha. Defeito? Também, não posso te falar com certeza o porquê, né? Especificamente é por esse motivo. Tem vários fatores que podem estar envolvidos, mas tem a carga genética é grande, tá? Com relação a esses pacientes diabéticos tipo 1, até mesmo o diabético tipo 2, tá? Só que também o diabético tipo 2 envolve mais os fatores externos, né? O estilo de vida, né? O que essa pessoa... Comer muito doce, muito carboidrato. Exatamente. Então, o tipo 2, ele tem mais correlação com esse estilo de vida que essa pessoa leva, tá? Então, esse diabético tipo 1 não tem insulina, que é um hormônio que vai controlar isso. O que ele precisa fazer? Ele precisa dar aquela picadinha, né, na região do abdômen, ou então nas pernas, nas coxas, né, e administrando esse hormônio de uma maneira exógena. Exógena que vem de fora. Vem de fora, exatamente. Então ele aplica, né, aquela picadinha que todo diabético tem que fazer pelo menos umas 2 vezes por dia. Ele aplica essa insulina, que é um hormônio. Essa insulina na corrente sanguínea faz com que aquela glicose que está lá em excesso, porque o diabético nada mais é um indivíduo que tem uma hiperglicemia. O que é a hiperglicemia? É o aumento de glicose, de açúcar na corrente sanguínea. Então, quando essa insulina entra, ela faz com que essa glicose que está na corrente sanguínea entre na célula. Então, vai diminuir essa quantidade de açúcar no sangue. Então, controlando assim os níveis de glicemia. Por isso que a gente faz aquele exame de furar o dedo, geralmente em jejum, porque assim que você come, aquilo já vai ser alterado. Exatamente. Entendi. O paciente que é diabético, hoje em dia tem os programas, né, que apoiam, que fornecem esses glicosímetros, que é aquele aparelhinho que ele consegue dosar essa glicemia, né? Então, o paciente diabético, geralmente 2 vezes por dia, ele checa essa glicemia, até mesmo para saber, com o passar do tempo, ele consegue saber quantas unidades, ou seja, quanto que ele tem que administrar lá de insulina para chegar numa concentração, para ficar numa quantidade de açúcar no sangue boa, né? Para não ter aqueles efeitos que uma hiperglicemia, um diabetes que não é tratado, começa a aparecer. Milene, além da diabetes, qual é uma outra doença que pode estar associada aos problemas hormonais? Por exemplo, a gente sabe que, escuta, né, as pessoas falando que tem problema da tireoide, né?
também é um fator que dependendo dessas oscilações, pode acarretar um prejuízo, uma verdadeira catástrofe no organismo. Pode, né? Sim, porque a tireoide, ela regula, né? Ela regula, na verdade, né? Um hormônio que regula o nosso organismo. Sim. E se a pessoa, por exemplo, tem tireoide, por exemplo, com 20 anos, uma pessoa que tem tireoide, como esse hormônio desregula, ela pode até ter abortos espontâneos. Porque esse hormônio também regula o bebê ficar na placenta. E está ligado a tudo. Então tem que cuidar, porque é bem perigoso os hormônios, né? A tireoide, ela é uma glândula de extrema importância, assim como as outras, né? Cada um com a sua importância. Só que ela é responsável principalmente pela produção dos hormônios T3 e T4, Isso. que são os famosos quando a pessoa tem alguma disfunção, né, na tireoide. Que é a hiper, a hiper ou a hipo? Hipo, exatamente. Então, hiper é quando essa pessoa vai ter concentrações altas, ou seja, grande quantidade desse hormônio na corrente sanguínea. Hipertireoidismo é aquele negócio que a pessoa fica magra. Por que a pessoa fica magra? Não sei, mas eu gostaria de saber. Por quê? Porque ela tem grande... Eu até gostaria de ter isso. Só que tem outras complicações que não é tão bom assim. Ai, nossa, achei que é tudo tem um lado ruim. Então... Come, tá aquele palito. É uma coisa bem suada, né? Por quê? Porque em situações de... em estado de hiperglicemia, hipertireoidismo, essa pessoa, ela vai ter grande concentração desse hormônio. O que vai acontecer? As reações do organismo dela vão ser muito aceleradas. Então, ela come uma quantidade normal, ela tem um apetite normal. Só que, por conta de ter muito hormônio, essas reações são muito rápidas. Então, ela começa... Muito. Exatamente. Ela começa a perder peso por conta disso. Entendeu? E o que desregula a tireoide? Olha, existem vários pontos aí, Tem né? uma, inclusive, que é genética, né? Que Também. é de Hashimoto, que eles falam. Isso, pode ter problemas genéticos, pode ter também adenomas, né? Tumores que podem aparecer na tireoide, né? Que então isso pode estar causando um distúrbio nessa regulação hormonal, nessa E aí a pessoa tem que tomar remédio para regular. Sim, com certeza. A minha mãe toma a partir remédio do momento para regular a tireoide. Isso. Porque também tem assim um impacto sobre as emoções, né? Que a pessoa quando está com a tireoide regulada, fica... Se tiver algum problema emocional, desregula e tudo. aí, começa a chorar demais, ou ficar muito nervosa, manda fazer exame da tireoide. Já os médicos sempre falam isso. Você chega nervosa, engordou, emagreceu, tá chorando muito, faz tireoide. Isso. E quem tem... Além desse nervosismo, de toda essa... Tem muito cansaço, fadiga, tá? Tem às vezes palpitação também, taquicardia. A pressão abaixa. Isso. Já a hipo, né, quando tem hipotireoidismo... Que tem baixas desse hormônio. Isso. Então, o que acontece? As reações acontecem muito devagar. Então, essa pessoa começa a ganhar peso. Aí ela engorda. Exatamente. Aí ela engorda. Sem comer, a coitada engorda. E com apetite normal, exatamente. Diz que desculpa de gordo é hipotireoidismo, né? Mas é minha questão do metabolismo. O Ronaldinho começou com isso, né? Depois daquela história, todo mundo que tá gordo fala que eu tô com problema de hipotireoidismo, né? Que eu como muito, sou sedentário. Não, é mais fácil falar que o problema tá na tireoide. Você mostra ser uma pessoa que tá ali na luta, né? E além de ganhar peso, a pele começa a ficar seca, começa a ter queda de cabelo. Então, tem outros sintomas que vêm junto aí, né? Com essas patologias. Ô Milena, e agora vamos falar sobre a questão dos hormônios, incidindo sobre a sexualidade, né? Tem um livro do Malcolm Montgomery que ele fala que a mulher é vítima de 3 opressões. Primeiro, ela é oprimida pelo homem, segundo, pela sociedade, terceiro, pelos hormônios, né? E a gente nota que realmente a mulher, ela sofre demais por conta dos hormônios.
Isso já começa lá na adolescência, quando você espera a menstruação. Porque essa relação da mulher com a menstruação é de amor e ódio a vida toda, né? Vida toda. Quando você tem 12 anos, você quer ficar menstruada, porque é muito chique, suas amigas já ficaram, menos você, né? Então você fica esperando a menstruação. Aí você menstrua, pronto, ficou super contente, né? Aí você tem cólica, você já não quer mais aquilo. Você já acha que aquilo não era o que você imaginava. Bom, aí começa a ter relação sexual com o namorado, se desespera quando a menstruação não vem. Aí você já quer a menstruação de novo. Aí você casa, você quer engravidar, aí você quer que a menstruação não venha outra vez. E assim a gente vai, né? Até chegar na menopausa. E no meio do caminho, a gente percebe que o ciclo menstrual é responsável por um monte de problemas, né? Que estão relacionados à saúde, ao bem-estar, à própria sexualidade, ao desejo feminino. Então, eu queria que você explicasse como é que funciona essa oscilação hormonal ao longo do ciclo e o que é que isso provoca. Tem vários hormônios, né, que eles são envolvidos com a questão do ciclo menstrual. Os mais comuns, assim, progesterona, estrógeno, né, que são os mais relacionados com os hormônios... que afetam mais, que causam maiores transtornos. Então, o ciclo menstrual ele é dividido, né? Ele tem a parte que é o período do ciclo, que é ovulatório, né? Que esse momento, às vezes, é o período que aumenta os desejos sexuais e até também que tem os picos hormonais e até também por conta disso, por ter os picos hormonais, que esse desejo aumenta e é o período que mais fácil, digamos assim, para conseguir engravidar. Né? Que a mulher fica mais sedutora, mais voltada para fora de si, né? Exatamente. Então, no decorrer do conversa ciclo, melhor. Mais carinhosa. Os homens percebem muito, né? Eles falam, agora tá de TPM, nossa, agora meu mundo caiu, né? Aí quando chega próximo, então, aos dias para vir a menstruação, que é esse período, né? Aí a TPM. A maldita TPM, né? Aí tem todos aqueles sintomas de irritabilidade, de desconforto, tem mulher que sente muita dor. Nossa, eu só penso em acidente. Quando eu tava, agora eu tenho um pouco ainda, mas antigamente era pior. E eu só pensava em tragédia. Começava a pensar em tragédia, eu já sabia que eu ia ficar menstruada. Sério? Só pensava em tragédia. Diferente o jeito dela, o TPM dela. Eu ficava irritada, eu só pensava coisa ruim, catástrofe. Ficava assim, achando tudo cinza, tudo difícil. Tem mulher que só chora, né? Tem uma que fica muito sentimental. Muito sensível. E a TPM é tão forte para algumas mulheres que o emocional tem tanta ligação com o ciclo menstrual que tem mulheres que, momentos que ficam muito nervosas, acontece alguma coisa muito que abala muito, ela menstrua. É verdade. Fora, não era dia de menstruar, ela menstrua. Ou então fica muito tensa, atrasa uma semana. Adianta uma semana. Então, a gente percebe nitidamente, então, que existe essa conexão. Muito. Que essa conexão realmente ela é violenta e que não é frescura. Não, de maneira alguma. Tem até o estágio, depois que a mulher tem o bebê, que é uma fase chamada estado puerperal. Né? Que até no direito existe uma relação, assim, que a mulher, naquele momento, ela fica transtornada, tanto que algumas até matam o filho. Que caracteriza um crime, infanticídio, é matar o bebê quando você está nesse estado que é chamado puerperal, que é porque acabou de ter o bebê, né? Exato. E também é provocado pelos hormônios. Tem muitas mulheres que têm a depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Eu só tinha alegria pós-parto, de ver que o nenê estava para fora da barriga. Achava uma coisa maravilhosa ver o nenê para fora. Graças a Deus, esse problema eu não tive. Mas tem gente que tem, né? Tem mulher que fica igual o gato, né? Que não deixa ninguém chegar perto do neném, que não quer receber visita, que fica com o neném no quarto fechado. Eu conheço várias pessoas que têm o bebê e fica igual o gato, faz o ninho e não quer ver ninguém. Exatamente. Então, essa parte emocional tem toda uma relação com o ciclo menstrual, né? E tudo interfere. Na verdade, no nosso organismo, nada é separado, né? As coisas acontecem... Por isso que chama organismo, né? As coisas acontecem... É um sistema.
tudo junto, né? Então, a tireoide está desempenhando a função dela, o pâncreas também, os ovários. E qualquer coisa que desregula gera aquele efeito dominó. E aí uma coisa leva a outra. Vai desencadeando diversos problemas. Né? Tá. Daqui a pouco eu vou perguntar para você a respeito de como nós podemos lidar, né, com a TPM, se tem alguma coisa que pode ser feito para melhorar ou não. Mas agora nós vamos ter que dar um breve intervalo, porque o nosso tempo se encerrou. Mas daqui a pouco a gente volta. Fique por aí.